Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com a nossa aula de Biologia do segundo ano. E na aula de hoje eu trago a correção da atividade que foi deixada na descrição do vídeo da nossa última aula. Na primeira questão tem a seguinte pergunta: a categoria taxonômica correspondente à primeira palavra do nome científico de um ser vivo é... As alternativas eram classe, família, gênero e ordem. Eu falei durante a aula que a primeira palavra do nome científico é sempre o gênero. Então, a maioria das pessoas acertaram essa questão, certo? Aqui, ó. Ele em laranja, representando o gênero. O segundo, o conjunto de indivíduos semelhantes e capazes de intercruzarem-se, produzindo descendentes férteis, define-se biologicamente como comunidade, família, gênero ou espécie. A grande maioria respondeu espécie, que é justamente a resposta correta. Essa é exatamente a definição de espécie. Como eu falei, são indivíduos que têm capacidade de se cruzar e deixar descendentes férteis. Inclusive, o exemplo que eu dei na aula foi o da mula, né, que é o cruzamento entre a égua e o jumento, que a mula é um indivíduo estéril, ou seja, não tem capacidade de deixar descendentes. Isso não faz da mula, então, uma espécie diferente. Terceiro, cão doméstico, o Canis familiaris, o lobo, Canis lupus, e o coiote, que é o Canis latrans, pertencem à mesma categoria taxonômica. Esses animais fazem parte de um mesmo gênero, espécie, raça ou variedade. Na primeira questão, eu falei que a primeira palavra do nome científico é representada sempre pelo gênero. Veja que os três exemplos aqui, ó, são canis. Então, os três animais pertencem ao mesmo gênero. O quarto, espera-se encontrar maior grau de semelhança entre indivíduos pertencentes ao mesmo classe, família, filo ou espécie. Eu falei durante a aula de até a ilustração de uma pirâmide. Eu mostrei que quanto mais próximo de reino, mais abrangente, mais diversificado. E quanto mais próximo de espécie, maior grau de semelhança, de parentesco. Então, a resposta correta para essa questão seria espécie. E a grande maioria acertou. O quinto, um organismo unicelular, eucariota e heterotrófico podem ser um fungo, bactéria, alga ou planta. Se a gente for aqui por um critério de eliminação, o primeiro que a gente ia eliminar aqui seria planta. Tanto é que ninguém respondeu essa alternativa, que as plantas nós sabemos que são seres pluricelulares. Aí ficaram as três questões aqui, as três alternativas, fungo, bactéria e alga. Os três podem ser unicelulares. Contudo, eucariótico, a bactéria não é. A bactéria faz parte do reino Monera, que são seres procariontes, ou seja, são aqueles seres que não têm envoltório nuclear. Então, a gente já elimina a alternativa bactéria. E heterotrófico são aqueles seres que não conseguem produzir o próprio alimento, o que não acontece com a alga. As algas são seres que conseguem produzir o próprio alimento por fotossíntese, a maioria delas. Então, resta apenas a alternativa A, que é fungo. O sexto, os representantes do reino Monera distinguem-se de todos os outros reinos porque são unicelulares, procariontes, eucariontes ou autótrofos. Eu falei agora há pouco na questão anterior que as bactérias são seres procariontes, que não têm envoltório nuclear, ou seja, o seu material genético é disperso no citoplasma. Todos os outros reinos
possui essa membrana nuclear. Então, o que distingue o reino Monera dos demais reinos é a letra B, procarionte. A grande maioria acertou. O sétimo, os nomes científicos dos seres vivos são escritos com base em um conjunto de regras proposto por Linneu. A respeito dessas regras, marca a alternativa errada. Ou seja, eu tenho 4 alternativas e 3 estão corretas e uma tem uma informação errada, é falsa. Vamos aqui à primeira. Todos os nomes científicos devem ser escritos em latim. Está correto. Eu justifiquei até que é escrito em latim por ser uma língua morta e não beneficiar nenhuma civilização atual. A segunda, o nome científico é composto por 2 nomes, o gênero e o epíteto específico. Correto também. C. O nome científico nunca deve ser destacado no texto. Errado. Eu falei que ele deve ser sempre destacado, seja em negrito, itálico ou sublinhado. Então, essa é a nossa alternativa errada. O oitavo, qual a importância da classificação dos seres vivos? Bem, essa é uma resposta subjetiva. Vieram várias respostas diferentes. Mas eu dei um print aqui nas duas que estão mais corretas. Uma resposta mais fechada, certo? Com o que eu queria. A primeira aqui, ó, a importância de classificar os seres vivos é a facilitação na identificação dos organismos em qualquer lugar do mundo. A taxonomia, também chamada de classificação biológica, é o sistema responsável pela organização dos seres vivos em categorias. Correto. E a segunda resposta que eu escolhi aqui, a taxonomia é responsável pela ordenação e classificação dos seres vivos, usando as relações de parentesco entre os organismos e suas histórias evolutivas. Essas são as duas respostas que eu achei mais completa. Isso não quer dizer que as outras respostas não foram levadas em consideração. De um modo geral, é isso aqui. A classificação serve para ajudar na facilitação do estudo, na organização, certo? Quem deu uma resposta dentro dessa afirmação, eu considerei como correta. O nono, associa o reino a alguma de suas características. Em seguida, coloca a sequência dos números abaixo. Teve gente que colocou só os números, como foi pedido mesmo, que a sequência era essa, 5, 1, 2, 4, 3. E teve algumas pessoas que descreveram. Tá correto também, certo? Teve gente que colocou assim, ó, o primeiro como procariótico e unicelulares, que era o reino Monera. Tá correto. Eles deixaram a mesma ordem, mas colocaram as características de acordo com o reino e ficou correta, certo? Então, qualquer uma das duas alternativas, qualquer um dos 2 modos de resposta tá certo. E o nosso 10º e último, escolha a alternativa correta, considerando o nível hierárquico. Todo mundo respondeu a letra B, que é reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Ou seja, todo mundo acertou essa alternativa, essa questão. Considerando do mais abrangente, que é o reino, até o mais restrito, que é a espécie. É isso, gente. Bom fim de semana a todos e até a nossa próxima aula.